Hoje eu vou falar com vocês sobre como que o nosso corpo fala quando nós percebemos intelectualmente que a situação está muito grave em relacionamentos afetivos, onde existe o abuso emocional e chega no corpo não como doença, olha que interessante, mas chega no corpo como uma fronteira final de, imaginem vocês, repulsa. Vocês já passaram por alguma situação onde vocês estão envolvidos numa relação afetiva onde antes existia atração sexual? E eu vou falar disso mesmo, atração sexual era ímã. E de repente começa a ter uma distância e o corpo rejeita esse outro. Então eu vou voltar a falar para vocês. O nosso corpo é a nossa fronteira final. E essa fronteira, ela é muito sábia, porque ela pode vir em avisos como doenças, como sensações, como palpitações, né, nesse sentido, como aquela intuição que dá aquele frio na barriga. E se nós soubermos ler todas essas mensagens super sábias que o nosso corpo emana para nós e não negarmos como se fosse uma parte dissociada nossa, como se fosse o vizinho falando, olha, tá com frio na barriga, fica quieto, frio na barriga, essa situação é boa, como se o mental fosse uma pessoa dentro da gente e o corpo fosse outra. Não, vamos viver mais em comunhão com tudo que é nosso e que com certeza está a nosso favor, que somos nós mesmos uma máquina biológica complexa e que ela está fadada à sobrevivência. Então, às vezes nós temos pensamentos que eles estão ativados de uma maneira para a sobrevivência de carreira, ou do que é mais importante, de ter um relacionamento, de estar bem em sociedade e tal, e ele fica dissonante, é como se esse software nosso estivesse ativado para outros programas de sobrevivência, mas ele não lesse os programas mais profundos que vão dar a raiz, a força para o caminhar, até para fazer outros tipos de conquistas. E depois a gente vai ver qual que é a validade desses outros tipos de conquistas, inclusive. Mas em primeira instância, no que a gente tem de mais orgânico nessa máquina biológica, são as nossas sensações, e elas sempre elas vão estar de acordo com a nossa natureza de sobrevivência. Então muitas vezes você está num relacionamento abusivo onde uma das marcas principais foi a parte sexual, porque esses abusadores, eles sabem fazer com que a pessoa tenha uma dependência inclusive sexual. Mas uma coisa interessante de vocês saberem é que a pessoa acha que satisfazendo ou o parceiro sexualmente, ou se o parceiro nega a parte sexual, então não é que ela tem uma dependência sexual. Às vezes a parte da sexualidade ela é usada também como fator para manipular a vítima. Então ele vai falar que ele não quer, uma das hipóteses aqui, eu vou falar uma outra logo na sequência, que quem vive esse tipo de relacionamento vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, vamos dizer que o abusador, ele de repente ele fica de mau humor e ele nega a questão da sexualidade para a vítima. E a vítima sabe que isso daí é um ponto forte entre o casal. Então ela vai sentir falta da sexualidade até para comprovar que ela está sendo amada por esse abusador. E ele, como detenção de poder ou como privação para acuar a vítima e como castigo, ele vai negar a sexualidade e ela vai confundir achando que ela precisa do sexo. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto é quando existe uma exigência massiva de sexo e a vítima se vê obrigada a satisfazer o parceiro com medo de perdê-lo. Então, as vítimas falam assim, será que eu fui abusada sexualmente? Isso é uma variável para se pensar. Será que isso é um abuso que ele amplia para a área da sexualidade? Eu penso que sim, porque se esse parceiro ele vai ficar de mau humor, ele vai fazer um escândalo na vida da parceira se ela não transar com ele, então a gente pode pensar em abuso sexual sim. Esse é um ponto. E também muitos desses parceiros, como a quebra
da identidade do outro é o que importa, então muitos deles vão exigir situações sexuais e que efetivamente vai quebrar o sentido moral da parceria afetiva. Agora, qual que é o resultado não só dessa dinâmica da sexualidade, mas muito mais da percepção da vítima que ela está sim num relacionamento altamente abusivo. Então eu vou contar de novo, a fronteira final é o corpo. Então, mesmo que ela queira ou que ela ache que esse relacionamento é bom, que ela vai ficar numa boa com ele e que vai ficar tudo lindo, maravilhoso se tiverem um sexo bom, vai chegar um momento que o corpo vai entrar em repulsa. E se vocês não levarem a sério a repulsa do corpo, isso sim pode levar a um adoecimento físico maior. Isso sim pode acontecer algo mais aviltante ainda, porque você está sendo a própria pessoa que está se corrompendo em nome de uma falsa segurança, porque essa segurança você não vai ter nunca. A segurança sua é você respeitar o limite que o teu próprio corpo está te dando. E ficar muito desperta, porque se o seu corpo está falando, ele está falando em nome da sua vida. Então, a única coisa que vai faltar a partir de agora é a sua atitude total e global em nome da sua própria vida. E tenha coragem, porque o seu corpo teve antes de você usar o teu pensamento e a tua atitude para ter coragem. Então, seja amiga de você inteira e inaugure-se numa existência com uma possibilidade de ser muito mais plena, com outros mapas existenciais. Às vezes é difícil tomar uma atitude, mesmo o corpo tendo essa rejeição massiva. Nesse momento, não deixe de procurar ajuda terapêutica, ajuda de amigos, busque alicerces para ter forças para efetivamente sair dessa relação. Porque a segunda página disso daqui não é boa, porque é uma falência do corpo. Já imaginou você se obrigar e você se autoviolentar? Então pensa no que você pode estar fazendo com a sua própria existência em nome de algo que não existe de fato e nunca vai ficar bom a contento. Lembrem-se que o narcisista perverso, ele faz questão de quebrar a identidade da vítima e nunca, jamais, em hipótese alguma, vai estar tudo ok e em paz, porque em um segundo a coisa vira do avesso. Essa é a dinâmica da relação abusiva. Então, prestem atenção e sigam esse propósito que a totalidade de vocês está dando de recado, de bandeja para vocês. Peguem essa onda e percebam que existe uma inversão de lugar de conforto, de lugar de pertencimento. Esse lugar é um lugar abusivo, é um lugar que está te trazendo tristeza com brisas de bem-estar. E ainda assim você conhece de alguma maneira esse mecanismo e vive na ilusão que isso daí pode, de uma hora para outra, ficar mais estável. E é essa ilusão e esse ciclo repetitivo que te dá uma sensação de conhecimento e pertencimento a uma situação. Se você ousa ir para uma outra situação, você sai de um conforto inventado, mas é um conforto de conhecer como que é o mecanismo e até a ilusão de que esse mecanismo pode mudar, sabendo que não muda e viver nesse sofrimento, e a máquina biológica da gente acaba neurologicamente repetindo o circuito do abuso. A grande mudança é a mudança de atitude quando existe uma percepção importante desse circuito viciado, quando o corpo grita e você toma uma atitude que é para ir para o não sei, que é para ir para um mapa diferente, criando outras histórias. É acreditar não só em si, mas na vida. Todos os meus pacientes, todos, eu não vou excluir um paciente, todos que tiveram atitudes em nome da vida, a vida os presenteou da melhor forma. Mesmo em meio a dificuldades iniciais, sempre foi melhor do que o lugar onde eles estavam. Pode levar um tempo, mas a sensação de bem-estar, dessa sensação de rejuvenescimento, porque a vida começa a pulsar novamente, com novas possibilidades, isso é impagável, vale a sua vida.